Nesse momento, eu gostaria de desejar uma boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Gostaria de falar que Deus tem promessas lindas para você e também para a sua família. O tema da mensagem desta noite diz o seguinte: o dia em que um velório se transformou em uma festa de aniversário. O texto que nós vamos ler nesta noite está em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas 7. E ao encontrar, querido e amado ouvinte, vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar a cada um de nós. Oremos. Querido Deus e grandioso Pai, nós venhamos neste momento lhe agradecer pela oportunidade que estamos tendo para juntos podermos ler a Tua palavra. Que bom quando nós abrimos a carta de amor, é o Senhor falando conosco. E nesta noite, ó Deus, gostaria que o Senhor abençoasse cada uma das pessoas que estão assistindo essa mensagem. Toca nelas para que elas possam compreender e a cada dia fazer a Tua vontade. Essas bênçãos nós lhe pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Em Lucas 7, a partir do versículo 11, diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o arquife, e parando os que o conduziu, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Interessante, se a gente parar para analisar o que nós acabamos de ler nesta noite. Foi uma grande orientação de Deus para aquelas pessoas que estavam naquele momento. E ali nós podemos contemplar o sofrimento de uma grande mulher. Uma pessoa que em um determinado tempo tinha perdido o seu esposo. E depois, naquele momento, estava passando por uma situação pior. Porque ela tinha um único filho e ele tinha morrido. Interessante, querido e amado ouvinte que nos assiste neste momento. Se a gente parar para analisar a situação daquela mulher, é muito difícil. Só sabe as pessoas que já enfrentou alguma coisa dessas. Ou talvez aquelas pessoas que já viu acontecer na família. Na realidade, não se torna uma coisa boa. Mas aquela mulher, naquele momento, ela estava muito desesperada. E eu pergunto a você que está me assistindo nesse momento, se isso acontecesse com você, como seria a sua reação? Esse mundo que nós vivemos, cheio de muitos problemas, muitas dificuldades. E quando essas coisas acontecem com a nossa vida, com a nossa família, até mesmo nós perdemos o sentido de viver. Eu acredito que não foi diferente na vida daquela mulher. Mas é interessante que a própria palavra de Deus nos afirma que todos aqueles que têm Cristo no coração
eles podem enfrentar até a morte, que eles terão recompensa. E a Bíblia nos falou nesta noite a respeito de duas multidões. Uma que estava caminhando diretamente para o cemitério, acompanhando o corpo daquele jovem. Mas existia também a outra multidão que estava caminhando com Jesus para a cidade. Interessante, querido e amado ouvinte, que as multidões que andavam com Jesus, naquele meio, existia três classes de pessoas: os interessados, os curiosos e também o povo sincero. Os interessados eram aqueles que acompanhavam apenas para receber bênçãos ou até mesmo receber uma cura. Mas depois que eles recebiam aquilo, nem todos acompanhavam mais como antes. Mas ali existia também os curiosos, aqueles que iam para ver se as coisas que Jesus falava ou que eles ouviam outras pessoas falar a respeito de Jesus, se era verdade, se Jesus realizava mesmo, eles duvidavam daquilo. E outro grupo era um povo sinceros. Eu acredito que nesta noite, você que está do outro lado nos assistindo, está representando um grupo de pessoas sinceras. Não estou assistindo apenas com curiosidade ou com interesse, mas apenas com sinceridade de ter uma vida digna ao lado do nosso Deus. Querido e amado ouvinte, muitas vezes acontece algo difícil em nossa vida, talvez bem parecido com o que aconteceu com aquela viúva, e até mesmo nós ficamos abalados e afastamos também do Pai Celestial. Mas interessante que quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que um dia Ele enxugará dos olhos toda lágrima, assim como Ele fez com a vida daquela mulher. O que me chama muita atenção no texto que nós lemos, que Jesus falou para ela: não chores. Essa palavra tem alguns significados. Não chore significa sentir a mesma dor que a outra pessoa está sentindo. Significa colocar no lugar daquela pessoa. Vestir a mesma roupa que a pessoa está vestindo. Calçar o mesmo sapato. E Jesus também quis dizer, ainda significa algo maravilhoso para ela. Porque ela pode, a partir de agora, ter uma grande alegria. Porque o filho dela poderia ser ressuscitado. Esse foi um dos primeiros milagres de ressurreição que Jesus realizou na vida daquela mulher. Ali no início do versículo 11, iniciou falando assim: em um dia subsequente. Também tem um significado muito importante. Significa que Jesus, antes de chegar na cidade de Naim, Jesus estava na cidade de Cafarnaum, onde ali ele curou um servo do centurião. E Jesus caminhou cerca de uns 40 quilômetros para encontrar com aquela mulher. O que eu acredito que Jesus, ele nunca caminha sem um objetivo. E os seres humanos, eles falam algumas coisas sem objetivo? Eles caminham sem objetivo? Eles praticam algumas coisas sem objetivo? Mas Jesus mostra para nós que cada caminhada dele tem um objetivo. E você, querido e amado ouvinte que nos assiste, presta atenção o que é que eu vou lhe falar neste momento. Até hoje, Jesus caminha para encontrar você. E às vezes nós passamos por dificuldade dessa
Igualmente aconteceu na vida daquela viúva. E quando nós encontramos pessoas assim, nós não podemos fazer nada. A única coisa é abraçar e chorar juntos. Interessante, querido, amado ouvinte, que Deus, Ele tem um poder para transformar o pior dia de sua vida no melhor dia. Eu acredito nesse poder do nosso Deus. Eu tenho também uma frase que é gravada no meu coração, que atrás de cada não de Deus há uma grande bênção. É bom que você preste muita atenção, porque talvez eu esteja falando para alguma pessoa que está enfrentando algo assim, talvez pior. Mas eu gostaria de falar para vocês que atrás de cada não de Deus há uma grande bênção. Às vezes você tem orado a Deus e tem percebido que Deus tem silenciado, que Deus não tem lhe dado a resposta. E às vezes você recebe a resposta diferente. E às vezes se torna um não de Deus. Não se preocupe, querido amado ouvinte. Porque Deus, Ele tem o melhor para cada um de vocês. Aquele dia estava sendo o pior dia daquela mulher. Mas Jesus se transformou no melhor dia. E eu pergunto você neste momento, como está a sua vida com Deus? Talvez eu esteja falando para você que já é um cristão, de qualquer religião, ou um católico, ou uma pessoa que não acredita em Deus. Só que é o seguinte, essa carta de amor que eu estou com ela aqui em minhas mãos, ela tem uma esperança muito grande para você. Deus deseja, nesta tarde, tocar o seu coração. Eu gostaria de contar para vocês uma linda parábola. E é bem parecida com a parábola do filho pródigo. Nos conta que o homem tinha 2 filhos. E nós sabemos que cada pai ama os seus filhos. E um certo dia um daqueles filhos falou para o pai: pai, eu preciso ter uma conversa sincera contigo. E ele foi e conversou com aquele filho. E ele falou: pai, eu já cansei muito de trabalhar aqui nesse campo. Até hoje nunca adquiri nada. Eu decidi ir girar a vida em outra cidade. Só que é o seguinte, eu preferi querer a minha herança. E quando, querido amado ouvinte, um filho quer a herança dos pais antes de morrer, significa que aquele pai não tem nenhum valor para aquele filho. E o pai vendeu algumas coisas e dividiu e deu para aquele jovem. E ele saiu para outro lugar. E a cada dia que passava, o pai sentia saudade. Quando nós amamos uma pessoa, nós sentimos falta e saudade daquela pessoa. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que tem seu namorado ou sua namorada, mas não está próximo e sente saudade. Quando nós amamos, acontece isso. Mas interessante que aquele jovem saiu à procura do seu irmão. Antes de sair, o pai falou para ele: filho, eu quero que você procure ele onde estiver. Mesmo se você não voltar para casa, eu quero que ele esteja aqui. E aquele jovem saiu, procurou em várias cidades, mas não encontrou o irmão. E um certo dia à tarde, ele chegou em uma cidade e ele viu um grande movimento de pessoas. E no meio daquela multidão, ele percebeu que tinha algumas pessoas que iam levando o outro lá na frente.
E ele se preocupou para ver quem era aquela pessoa que ia no meio da multidão. E de repente ele vê um jovem de cabelo grande, barba grande, roupa suja. E ele percebe que é o seu irmão. E de repente alguma daquelas pessoas que iam levando aquele jovem falou a seguinte frase: existe alguma pessoa aqui no meio dessa multidão que faz parte da família desse jovem? E ele naquele momento levanta a mão no meio da multidão. E ali todo mundo ficou em silêncio. E ele começou a caminhar. Quando ele aproximou do irmão, abraçou o seu querido e amado irmão e falou o seguinte: o pai falou para você voltar para casa. Mesmo se eu não voltasse, mas era para você voltar para ficar com ele. E uma daquelas pessoas falou o seguinte: você está disposto para morrer no lugar do seu irmão? Porque ele realizou muitos crimes em vários lugares. E ele falou o seguinte: pelo amor que eu tenho no meu pai, eu morro no lugar do meu irmão para ele voltar para casa. A moral daquela parábola é que o pai representa o nosso Deus. Aquele filho que morreu no lugar do irmão representa Jesus, que um dia morreu no nosso lugar. E aquele que voltou para casa representa cada um de vocês que estão assistindo neste momento. Eu não sei que multidão você está andando. Talvez você esteja andando na multidão que está indo diretamente para o cemitério. Mas eu gostaria de falar para você de coração, com toda sinceridade, que Jesus está na outra multidão para encontrar você. Eu não sei a sua vida, apenas sei um pouco da minha. Acredito que muitas pessoas estão assistindo neste momento, talvez nos leitos dos hospitais, talvez também presos nas cadeias, ou até mesmo preso no pecado. Mas eu gostaria de falar algo ao seu coração. Ainda existe um Deus que pode mudar essa situação. O mesmo Jesus que olhou para aquela mulher e falou: não chores, é o mesmo que pode olhar para mim e para você e falar: filho, não se preocupe, eu estou contigo. Eu gostaria de, nesta noite, lhe convidar para que você venha permitir Jesus tocar sua vida e transformar aquilo que está precisando. Confie em Deus, querido e amado. Entregue a sua vida a Ele. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, aonde vai, nunca volta vazia. Acredito que várias pessoas com vários problemas estão assistindo. Mas Deus, Ele quer realizar um milagre em sua vida ainda hoje. Talvez neste momento esteja falando para a criança, para jovem, talvez para aqueles desesperançados. Mas eu gostaria de falar para você que Jesus, Ele tem muitas bênçãos para derramar em sua vida. E que a partir de hoje continua com o pensamento de Deus. Continua fazendo a vontade dEle. Que um dia que não demora, Jesus voltará nas nuvens dos céus.
Que Deus abençoe cada um de vocês.